I gave you my heart. Muito bem, olá a todos, eu saúdo vocês com a paz do nosso Pai Celeste, que a paz, o amor e a longanimidade, benignidade do nosso Salvador Yahushua esteja com todos vocês. Filhinhos, livro de Enoque, livro apócrifo, está nos mostrando que os anjos que o nosso Pai Celeste criou, que faz com que o sol venha se aquecer. Os cientistas, os grandes cientistas, a maioria deles, as agências espaciais, inclusive a NASA, que é uma das agências que mais conhecemos aí, ouvimos falar, a NASA alega que o sol não se move, a Lua não se move, a NASA diz que a Terra é que gira em torno do Sol, e isto é uma mentira. O livro apócrifo de Enoque mostra que quem gira é o Sol e a Lua. E outra, na verdade, quem está aquecendo o Sol é os anjos. Vou estar provando isso aqui dentro da escritura do apócrifo de Enoque. Então, não só o Brasil, mas muitos países, nos dias de hoje, ano de 2020, estamos sentindo um intenso calor muito maior do que há 10, 15 anos atrás. Então, parece que a cada ano que se passa, o sol vem se aquecendo mais. Essa é a sensação que nós temos, em que o sol está mais quente, o calor está maior. E isto está acontecendo porque nos últimos dias, no final dos dias, nos dias em que a besta vai estar reinando, o anticristo, o nosso Pai Celeste vai derramar uma taça sobre o sol, os anjos vão derramar uma taça sobre o sol, e o sol vai se aquecer muito mais do que já está se aquecendo. Mas os cientistas, eles sempre vão trabalhar para tentar colocar em nossa glândula pineal, eles sempre vão tentar colocar em nossos pensamentos que é aquecimento global, que este calor terrível que está acontecendo ano após ano, o calor aumenta, as temperaturas aumentam, e os cientistas querem que viemos acreditar que é aquecimento global, desmatamento, construções de asfaltos. Sim, isso coopera para que o calor aumente, verdade, mas não é isso, meus queridos. Estou com um apócrifo aqui de Enoque, capítulo 12, vou ler o capítulo 11, o verso 5, e olha o que diz, olha que interessante, olha que revelação que Enoque teve. Livro apócrifo de Enoque, capítulo 11, e o verso 5, diz assim, de dia, durante o dia, 15 milhares de anjos assistem o sol, e à noite 1000. Verso 6. E 6 alados seguem com os anjos diante da órbita do sol, em suas chamas flamejantes, e 100 anjos acendem o sol. Notem aí, meus queridos, vou repetir. 6 alados seguem com os anjos diante da órbita do sol, em suas chamas flamejantes, e 100 anjos acendem o sol. Então, o nosso Pai Celeste, ele criou o sol, a lua, as estrelas, e colocou anjos ao redor do sol, e esses anjos têm o trabalho, a função desses 100 anjos é de aquecer o sol, acender. Então, quem aumenta e diminui a temperatura do sol são os anjos. Assim está registrado aqui no livro apócrifo de Enoque. Está aí, capítulo 11 e o verso 5 e o verso 6, filhinhos. Quem vem aquecendo o sol, quem dá calor, que aumenta ou diminui o calor ao sol, são estes 100 anjos aí, que foram colocados lá para gerar calor
e acender o sol. Assim está registrado no apócrifo de Enoque, capítulo 12. Os muitos e magníficos elementos do sol, eu olhei e vi outros elementos voadores do sol, cujos nomes são fênix, maravilhosos e magníficos, com pés e caudas na forma de leão, cabeça de crocodilo, e sua aparência escarlate é como o arco-íris. Seu tamanho é de 900 medidas, suas asas são como as dos anjos. Cada um tem 12, e atendem e acompanham o sol, dando calor e orvalho. Esses anjos, eles atendem e acompanham o sol. Então o sol anda, porque eles acompanham o sol, dando calor. Quem dá o calor para o sol são os anjos. Existem 100 anjos prontificados para acender o sol. Como se acende algo? Se acende algo que está apagado. A NASA tenta colocar em nossas cabeças que o sol é uma bolha de fogo, uma bola de fogo. A Escritura Sagrada, apócrifo de Enoque, está nos dizendo, filhinhos, que são 100 anjos que acendem o sol e que dão calor. E outros anjos atendem e acompanham o sol, dando calor e orvalho, tal como lhes foi ordenado por Deus. Livro de Enoque, capítulo 12 e o verso 1. Então esses anjos acompanham o sol e dão calor, tal como foi ordenado pelo Criador. Então, a justificativa de tanto calor, as temperaturas aumentarem ano após ano, a água doce está diminuindo, o desmatamento está aumentando. Então a ciência, os grandes que controlam esse mundo, através da política, da religião, o sistema maligno que controla o nosso planeta, eles usam os cientistas, e os cientistas fazem seus diagnósticos e dizem nas redes sociais, na internet, por meio da televisão, dizem que todo esse calor, toda essa mudança de clima, toda essa quentura é causada pelo aquecimento global, é culpa do homem. E, queridos, na verdade, os planos do nosso Pai Celeste é diferente do que os homens falam. O que está registrado, esses livros apócrifos, são mais antigos do que a Bíblia. Inclusive, os livros apócrifos tinham que estar dentro da Bíblia. A Igreja Católica não se importou em colocar os apócrifos dentro da Bíblia. Então, alguns apócrifos estão dentro da Bíblia Católica, mas nessa Bíblia que usamos atualmente, eles não colocaram. Então, os apócrifos estão nos revelando que os anjos acendem o sol, os anjos aquecem o sol. Não é do jeito que a NASA ensina. A NASA é controlada pelo sistema. Eles mentem para nós. Livro de Apocalipse. Vamos para a Bíblia Sagrada agora. Bíblia Sagrada de João Ferreira de Almeida. Livro de Apocalipse, capítulo 15. Olha só o que vai acontecer nos últimos dias. Observe, capítulo 15. Vi no céu outro sinal grande e admirável. Apóstolo João viu no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira do Criador. Então o apóstolo João, em Apocalipse 15, ele viu a ira do Pai sendo consumada na terra, e ele viu 7 anjos com 7 últimos flagelos. Flagelos são pragas, castigos, punições. Então, em Apocalipse capítulo 16, Apocalipse 16 e o verso 8, vejamos aí, ó. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Foi-lhe dado queimar os homens com fogo. O quarto anjo derramou a taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor. Se já está calor nos dias de hoje, porque a temperatura de hoje, 2020,
está muito acima da temperatura dos anos 2000, a década de 90. É claro que houve uma mudança climática. Pergunte para as pessoas antigas, os idosos, perguntem para eles, eles vão lhe responder e vão nos responder que sim, antigamente, há 20, 30, 10, 20, 30 anos atrás, o calor não era tão intenso. E não é só o Brasil que está sofrendo com altas temperaturas, mas quem leva a culpa é o próprio ser humano, quem leva a culpa é o aquecimento global e blá blá blá, né? São invenções da ciência para ocultar a escritura. Então, quando o quarto anjo derramar taças, ele vai derramar a taça sobre o sol. Assim está registrado aí, Bíblia de João Ferreira de Almeida, Apocalipse 16, verso 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, e blasfemaram o nome do Pai Celeste. Blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Então, nos últimos dias, o sol vai se aquecer muito mais do que já está. O sol vai ficar muito mais quente, muito mais escaldante do que já está. Se a temperatura está aumentando, não é por conta de aquecimento global, não é por conta de efeito estufa, não é por conta de desmatamento, não é por conta dos homens na Terra. Não é como a ciência está falando. Eu acredito muito que todo o aquecimento que está tendo, todo o superaquecimento, todo esse calor que está aumentando degradativamente, isso tem a ver com profecias, isso tem a ver com a Escritura Sagrada. Então, nos últimos dias, o sol vai se aquecer tanto, porque o anjo vai derramar sua taça sobre o sol. Lembra que no apócrifo de Enoque está registrado que 100 anjos acendem o sol. Eles é que controlam a temperatura do sol. Esses 100 anjos foram colocados lá para manter o sol aquecido e gerando calor. O sol gerando calor no planeta Terra. Esse calor, ele gera vitamina D para as plantas, vitamina D para o solo, vitamina D para o corpo humano. Lembrando, meia hora de sol por dia, se nós ficarmos no sol por dia, 30 minutos, iremos nos livrar aí de mais de 30 doenças. Mais de 30 doenças, nós iremos ficar imunes dessas mais de 30 doenças, se ficarmos no sol aí por meia hora todos os dias, né? O sol, ele tem a vitamina D, e essa vitamina vai direto para o seu organismo, direto. Então o sol, ele coloca vitaminas no solo, e daí as plantas nascem com essa vitamina D, as ervas, os frutos, as hortaliças, enfim. Nos últimos dias, esse anjo vai derramar a taça no sol, e esse sol vai duplicar o calor, acredito eu que vai duplicar. Então, o calor vai ser tão intenso que os homens vão se queimar com o intenso calor. Tá aí, ó, Apocalipse 16 e o verso 8. Então, o calor vai ser muito maior do que o que estamos sentindo hoje. Se hoje já reclamamos, se hoje aí temos lugares aí que está sofrendo com bastante calor, imagina o Nordeste do Brasil, que sempre teve essa temperatura árida, seco, sem água, muito calor. Imagina nos últimos dias. Então não é a NASA, não é os cientistas, não é efeito estufa, não é o aquecimento global que está causando esse calor. São anjos que controlam e acendem o sol. Assim está registrado no livro apócrifo de Enoque. E assim está registrado aí que o anjo é que derrama a taça sobre o sol. Para que o sol se aqueça e venha causar mais calor, como está descrito no livro de Apocalipse, é necessário que esse anjo derrame a taça. E essa taça sendo derramada, o sol vai se aquecer muito mais do que hoje. Espero que todos entendam a mensagem, espero que eu possa estar ajudando aos irmãos, para que todos fiquem sabendo da verdade, pois o que está registrado é isso. Não vamos nos deixar se enganar pela ciência, pela NASA,
pelas instituições científicas, não vamos nos deixar enganar por esses homens que querem controlar o planeta com a mentira, com o engano. Isso é um engano. Todo esse aquecimento, todo esse aumento de calor, isso já estava para acontecer. Enoque viu isso acontecendo. O apóstolo João, na ilha de Pátimos, viu isso acontecendo. Esse anjo vai derramar taça no sol, o sol vai se aquecer, de maneira que os homens vão se queimar de calor. E eles vão blasfemar ainda. Vão ficar blasfemando, reclamando, xingando, e não vão se arrepender ainda pelas obras más que eles vão praticar. Então, em um futuro não longe, no futuro próximo, onde vai estar acontecendo o reinado da besta, o reinado da besta vai estar aí, a besta vai estar reinando, o anticristo vai estar reinando, as coisas não vão estar bem no planeta. Nesse momento, nesses dias que estará acontecendo isso, o anjo vai aquecer o sol e vai queimar muitos com um calor muito maior do qual nós estamos acostumados nos dias de hoje. A ciência e os cientistas, eles mentem para nós. A verdade está na Escritura Sagrada. Mesmo que muitos não acreditem, mesmo que muitos não levem a sério, não tem problema. O importante, o que mais importa é que está sendo dito. O que mais importa é que a informação está sendo colocada aí nos vídeos, a informação está sendo levada. Estamos levando o que está escrito. O acreditar e não acreditar já é um problema pessoal de cada um. Cada um decida se acredita ou não. Mas que a Escritura Sagrada, ela vem se cumprindo dia após dia. É só você olhar o mundo como anda, olhe aí os sinais, vejam nos telejornais, vejam aí os sinais que está acontecendo no mundo. Tudo isso vem batendo certo com a Escritura Sagrada. Filhinhos, eu sou o Helder Rocha e este é mais um vídeo. Até o próximo vídeo. Estamos aí, um abraço para vocês, que todos possam compartilhar essa informação para que a verdade chegue a muitos. Até mais. Um abraço.